nocivo, não intencional e indesejado do medicamento, usado em doses habitualmente usadas para prevenção de tratamento, levando a alterações de estrutura ou função da pele, anexos mucosos. Ela é considerada grave quando resulta em morte, hospitalização ou prorrogação da hospitalização, incapacidade, deficiência significante ou risco de vida. Então, as farmacodermias, de uma maneira geral, elas equivalem a 30% a 40% de todas as reações adversas a medicamento. E tem um espectro enorme, que vai desde a alteração da pigmentação até a necrose epidérmica tóxica, que é a pior de todas elas. A mais comum é a erupção maculopapular, que é 91% dos casos, a urticária é 6%, e as farmacodermias graves contam de 2% a 3%. Essas são algumas, pelo menos boa parte das farmacodermias. Mais graves mesmo são essas, são consideradas, que é a DRESS, né, erupção por droga, eosinofilia e sintomas sistêmicos, pustulose exantemática generalizada aguda, AGEP ou PETA, Stevens-Johnson e necrose epidérmica tóxica, e a erupção pigmentar fixa dolorosa generalizada, que entrou há pouco tempo no rol das drogas. Eu primeiro vou falar geral, que é igual para todo mundo, depois eu vou falar das particularidades, porque assim fica mais fácil de conversar. Primeira coisa, todas elas são reações de hipersensibilidades não imediatas. Tem uma alta mortalidade e morbidade, deixa sequela. Os critérios diagnósticos são imprecisos, ou seja, você não crava às vezes o diagnóstico, às vezes ele é provável, às vezes ele é possível. E, o que é mais importante, não se faz teste de provocação nesses casos. Então, só relembrando a fisiopatologia, a tipo 4, as farmacodermias graves são as tipo 4, tipo 4B, que envolve eosinófilo, tipo 4C, que envolve a célula citotóxica, e a tipo 4D, que envolve o neutrófilo. E aí a gente vai ter DRESS, Stevens-Johnson e a gente, ou PET. Então, existem características comuns. A clínica é muito parecida, medicamentos e infecções virais são as causas mais comuns. Você pode fazer teste em vivo ou teste in vitro, só não pode fazer provocação. E o tratamento também é muito semelhante, é muito mais de suporte do que um tratamento específico. Então, quando a gente vai considerar se aquela lesão que o paciente tem é uma farmacodermia, né, a gente vai ter que ver qual é o tipo de farmacodermia que esse paciente está apresentando. A notoriedade da droga, a gente já conversou isso, tem medicamentos que causam mais eritema pigmentar fixo, tem medicamentos que causam mais Stevens-Johnson. O tempo entre a exposição e o início dos sintomas, isso aqui é muito importante, porque muitas vezes, pelo tempo de aparecimento daquela mesma droga, você vai dizer se é uma pedra ou se é uma DRESS, e os sinais de gravidade. Então, quanto ao período de latência, ele é curto, tanto na pedra quanto na erupção pigmentar boiosa, que vai de 1 a 11 dias. Ele é intermediário na Stevens-Johnson que vai de 4 a 28 dias, e ele é mais longo na DRESS, que é de 2 a 6 semanas. Então a gente conta, né, da exposição da medicação até o início do aparecimento dos sintomas. Então, a tendência mais longa é a DRESS. Existe uma situação na DRESS que é quando o paciente se reexpõe à medicação, pode ser que ela apareça de uma forma rápida, em até 15 dias. Mas o mais comum é o tempo prolongado. Esses são sinais que chamam a atenção para a gente se aquela erupção maculopapular vai evoluir de uma forma para uma farmacodermia grave. Então, paciente que apresenta febre, mal-estar, dor no corpo, hepatosclerolinfadenopatia, esse edema centrofacial, que é uma característica importante. O paciente fica com a cara de frigideira, vou mostrar, é diferente do Cushing, é diferente, né, do angedema. A pele dói
dor, grande extensão do eritrodermia, envolvimento de mucosa, geralmente mais de uma mucosa, lesões vésico-bolhosas, o sinal de Minkowski, que vocês conhecem, lesões purpúricas, tá? E lesões em alvo ativo. E laboratorial, né, eosinofilia, alterações de fígado, às vezes alteração de rim, por envolvimento de órgãos, né, que não só a pele, Tá? Então aqui a gente vê esse edema centrofacial, vê que é uma cara inchada de uma maneira geral, não é só o olho, não é só as bochechas. Tá? Essas lesões, né, purpúricas, a eritrodermia e as lesões atípicas em mão. Lesão em mão, abre o olho. Se não é sífilis, prestar atenção se não é eritema-polimorfo, se não vai evoluir uma farmacodermia grave. Sinal de Minkowski vocês conhecem, né? Acho que não vai passar. O sinal de Minkowski todo mundo conhece, já deve estar até careca. O diagnóstico, ele é como qualquer patologia, né? História e exame físico, uma história. Eu esqueci o questionário, deixa eu ver. O questionário lembra é um questionário padronizado para investigação de droga. É um questionário feito pela Liga de Medicamento, investigação de medicamento da Sociedade Europeia. E a linha do tempo, né? Quando que essa droga começou e quando que aparece a lesão. E o exame físico, a gente vai ver se tem eritrodermia, se é lesão purpúrica, né? Se tem edema facial, né? Então, e eventualmente fazer biópsia para poder definir esse quadro. Porque além de tudo, existem situações em que você tem o overlap. Você tem, clinicamente, uma farmacodermia, na hora que você faz a biópsia, você vê características de outro. E os exames in vivo, o ex vivo, né, o in vitro, o PET teste, que ele agora tem sido cada vez mais tentado se padronizar como um teste seguro, e o teste intradérmico de leitura tardia, exceto no Steven Johnson Gunete, que não se faz. E dosagem de citocinas, teste de transformação de linfócito, e a gente conversou sobre isso quando eu falei de imunologia das farmacodermias. Cada vez mais se você tipa o HLA daquele paciente para saber se ele tem um determinado HLA que favoreceria uma farmacodermia. Então, existem drogas que já está caracterizado que se correlaciona com aquela patologia. Então, você tipa, principalmente na asiática, você tipa esse HLA e, dependendo desse HLA, se for tiver dentro de uma deles, eles não fazem uma medicação alternativa. E aqui, mais uma vez, o teste de provocação é contraindicado. O tratamento é basicamente sintomático para poder evitar a mortalidade e as sequelas, já que são doenças graves. E a primeira conduta é identificação e suspensão da medicação. Então, vocês estão diante de uma farmacodermia, suspeitou, tira a medicação, depois pensa o que faz. Tá? Isso aqui é o mais importante. Suporte, né, principalmente nas doenças que têm grande área exposta, né, grandes bolhas, suporte em terapia para queimado, tem resolvido bastante, tem sido a primeira medida, porque você dá a condição daquele paciente não se descompensar por conta da grande pele exposta. Os imunossupressores, uma vez que são patologias que estão ligadas à hipersensibilidade, né, hipersensibilidade a linfócito. Então, o corticoide, que é o imunossupressor específico, né, imunoglobulina hidrogenosa, ciclosporina, alguns imunobiológicos, não é a nossa realidade, porque a gente não tem imunobiológico para aqueles pacientes que já têm uma indicação precisa. Então, para você fazer uma medicação com o paciente, suspeitando que aquela doença, a gente não tem disponibilidade de isso, tá? Mas tem se visto que tem
tirar, né, o mecanismo oxidativo, e a plasmaferese, que é um filtro para tirar aqueles mediadores causadores das reações e deixar o paciente, não deixar o sistema imune, né, o mecanismo imune da continuidade. Bom, geral é isso, é igual para todo mundo. Vou falar algumas particularidades de cada uma dessas patologias. Vamos começar com a mais, na verdade, com a menos ruim, né? Porque na farmacodemia grave não tem boa, tem menos grave, que é a pustulose exantemática generalizada aguda, né? A GEP ou PEG. Então, grande parte da etiologia na pega é medicamento, 90% dos casos descritos é medicamento, e essas são as medicações mais comuns de causar pega. Então, penicilinas, quinolona, sulfa, macrolídeos, vou mostrar um caso de azitromicina, eu já vi 2 casos de azitromicina. Então, essas são as mais comuns. Então, é uma doença febril aguda, com erupção pustular generalizada, rapidamente progressiva. Então, o paciente começa com uma febre, 48 horas depois ele já está com as pústulas, vem junto ou vem um pouquinho, a febre vem um pouquinho antes das pústulas, e dura de 7 a 10 dias e com evolução para descamação. A febre é moderada, de 38, pode surgir no mesmo dia ou 3 dias antes e dura uma semana, isso é bastante persistente. Se você identifica a droga e retira, ela tem uma remissão espontânea em média 15 dias. Não é, como eu disse, é a menos grave de todas elas. Rapidamente ela evolui de forma benigna. O exame físico é clássico, mas apresentam pústulas não foliculares. Isso aqui é importante. Há uma base eritematosa, principalmente no pescoço, axila, virilha, tronco e membros superiores. E evolui para membro inferior. Ou seja, isso é aquela progressão crânio-caudal que é comum. E aí pode ter outras lesões que não são as pústulas, púrpuras, vesículas e bolhas, dependendo da intensidade dessa reação. O envolvimento em face é o mais comum, é o edema facial, né, aquele edema semifacial, e a sensação de queimação são bastante características. O envolvimento da mucosa é pequeno, em média só 20%, e geralmente um sítio só, aí geralmente boca ou língua. Raramente tem linfadenomegalia, e existe uma forma que ela é localizada, principalmente em face, que chama então ALEC. Então ela não é generalizada, ela é localizada. Essa aqui é uma paciente que teve lá no consultório, essa foi por azitromicina, então a gente vê as costurinhas. Aqui eu botei para vocês verem a diferença com a acne. A acne é uma pustulose folicular, vamos dizer assim, né? Então você vê uma reação inflamatória importante, né, ao redor dessas pústulas, porque aqui a pústula, além de ser folicular, ela é infecciosa. Aqui não. E elas são pústulas estéreis, só tem neutrófilo ali. E esse caso aqui é um pouco mais generalizado, de uma amiga, o paciente fez a codeína. E ele ia fazer o teste de provocação, e aí ele teve outro quadro gripal e tomou. Aí abriu o quadro de novo, aí fechou. Era a codeína. O laboratório é inespecífico, então você vai ter leucocitose, vai ter neutrofilia, pode ser que tenha eosinofilia, tá? Pode ser que haja uma alteração sistêmica, mas se houver, ela é de pequena monta, ela é leve, né? Não tem germe naquela pústula, uma pústula estéril, porque não é um processo infeccioso, é só um processo de hipersensibilidade, né? E a característica são as pústulas subcórneas da histopatologia. Praticamente todas as farmacodemias existe o chamado score. Esse score ele vai pontuar com esses diversos fatores para saber se é
ele sempre tem uma colinha dessa para poder tirar, diferenciar. O diagnóstico diferencial são as pustuloses de uma maneira geral, né? Então, psoríase pustulosa, síndrome de Sweet, essa vasculite pustular, eu vou tirar daqui porque eu fui procurar e não achei. E essa síndrome de Sneddon-Wilkinson tem sido evidenciada um pouco mais frequente, que é uma doença autoinflamatória. Tá? Então, aqui, psoríase, síndrome de Sweet, o meticuloso, isso não tem dúvida, porque é muito clássico. O tratamento é identificar o fator desencadeante, se for remédio, suspender, se tiver processo infeccioso ou associado ou sendo um causador, tratar essa infecção. Como ela é das mais tranquilas, mais levinhas, basta a medicação tem que ser basicamente sintomática, quando você tira a medicação, vai reduzir febre, as pústulas regridem, rapidamente ele melhora, ou se for um quadro um pouco maior, é usado o corticoide oral. Tá? Se houver alguma dúvida, vocês vão falando que eu vou continuar falando. A segunda, que ela não é a mais grave, mas é a que uma das que mais causam sequelas, né? Você tem que tomar cuidado, ela demora, tem um tempo de evolução bastante prolongado, não só para começar, mas também em termos de evolução da doença. Então, é a DRESS, né, que é reação mediada por droga, eosinofilia, induzida por droga, eosinofilia e sintomas sistêmicos. Alguns locais são também de síndrome de hipersensibilidade à droga, ou síndrome de hipersensibilidade induzida por droga. Em alguns artigos, você vai achar como se, por exemplo, a síndrome de hipersensibilidade à taxona. Ela tem esse nome de síndrome de hipersensibilidade à taxona, mas ela é uma dessas. Então, antigamente o R era de leste, porque só tinha rasca cutânea, agora pode ter pústula, pode ter bolha. Então, é uma síndrome potencialmente fatal, constituída de febre, erupção cutânea, hiperosinofilia e envolvimento de outros órgãos. Então, ela é uma doença realmente sistêmica. Medicamento é uma das causas comuns, não é a única, mas é a mais comum. E dentre eles, os anticonvulsivantes, principalmente a carbamazepina e o fenobarbital, os antimicrobianos, os antibióticos, taxona e sulfa de uma maneira geral, e os antivirais. E o alopurinol, que eu brinco, que é igual mordomo em assassinato. Se tem dúvida, bota alopurinol. Se tem alopurinol na história, tira, porque ele pode ser culpado. Da mesma forma, os anticonvulsivantes. Eles são os grandes causadores de farmacolemia grave. Então, se eles estão na história, tira e depois pensa, bota outra coisa e depois pensa se ele é culpado ou não. Então, ele tem a exposição mais longa entre o início da exposição e o aparecimento da lesão. Um novo quadro pode surgir 24 horas após a reexposição, o suspeito anual e responde novamente, muda de medicamento. É importante porque os anticonvulsivantes são os grandes causadores desse tipo de manifestação, mas há uma reação cruzada entre eles. Então, tomar cuidado com isso. A febre é persistente, uma febre alta, uma erupção macropapular importante, com características purpúricas, e também com proteção crânio-caudal, começa na face e vai descendo. Tem o edema facial grosseiro, tem linfadenogenia, e o envolvimento sistêmico é bastante comum. Estima-se que a mortalidade para a pedra seja 2%. Aqui já sobe para 10%. Então, essa aqui do tempo que aqui tinha internação, Era legal o tempo que aqui tinha internação. Aprendi muito. Então, essa é a paciente aqui, mais uma vez, o edema centrofacial, aquela cara achatada, lesões graves, intensas, um eritema, lesões purpúricas,
descamação intensa. E aqui foi lá no HCE uma menininha que estava tomando anticonvulsivantes. Aqui, ó, de novo, essa facezinha grande, as lesões já castanhadas, mas disseminadas, inclusive em palmas. Aqui a gente vê lesões ativas. O laboratório é importante porque ele vai definir parte da causa, que é a eosinofilia. Pode ter outras alterações, como citopenias, de uma maneira geral, não só o linfócito, mas neutropenia, trombocitopenia e a granulocitose. Aumento das transaminases, que tem alteração em fígado, então é o grande fator de mortalidade da DRESS, a insuficiência, a hepatite medicamentosa, então, mas pode pegar qualquer órgão, inclusive músculo esquelético. O hipotiroidismo após a resolução do quadro, esse paciente tem que ser acompanhado durante pelo menos 6 meses para ver se não há reativação de alguns vírus ou se não há a presença do hipotiroidismo. E a histopatologia ela não define o quadro. Quem define ele é o quadro clínico e a eosinofilia. Ele também tem um score, que é complexo também, vai ter envolvimento sistêmico, isso vai contando bastante ponto. Aqui tem um extra, que se não pega no álcool é 0, ou se à medida que vai aumentando os órgãos acometidos, vai aumentando o score. Mas essas são as características mais importantes que definem a DRESS. Erupção cutânea, febre alta persistente, linfadenomegalia com mais de 2 sítios, envolvimento de pelo menos um órgão e eosinofilia. O diagnóstico diferencial das síndromes hipereosinofílicas ou eosinofílicas de uma maneira geral, e as infecções virais de alta persistência, que eles podem serem reativados por conta da doença. O tratamento, como qualquer farmacodemia grave, suspensão da medicação suspeita, medicação suporte, corticóide em altas doses. Essa é uma das patologias que o corticóide é indicado e não é questionado, apesar de ter outras medicações que podem ser usadas, mas essa não se discute o corticóide para elas, o corticóide em altas doses, é retirada muito lenta, imunossupressores como a ciclosporina, alguns imunobiológicos, antivirais, se identifica essa correlação entre os vírus e a DRESS, e a imunoglobulina eritovenosa, que também pode ser usada como um mecanismo anti-inflamatório. A Stevens-Johnson e a NET, que são as piores, que são as mais graves, elas são um espectro de uma doença só. Então, a Stevens-Johnson é aquela que você tem um acometimento epidêmico de menos de 10%, mais de 10% ela já é necrólise epidêmica tóxica, tá? E entre 10% e 30% é chamada superposição ou overlap de Stevens-Johnson-NET. Então, é realmente assustador. Então, medicamentos, elas são comuns nos casos de NET. Aqui são as medicações que são as mais comuns. Então, allopurinol, anticonvulsivantes, allopurinol e anticonvulsivante e sulfa, eles são sempre os mais comuns. Para Stevens-Johnson, as infecções têm também uma proporção importante, principalmente o herpes, Coxsackie, Mycoplasma pneumoniae são principalmente em crianças. Aqui a gente falando da genética, daquela tipagem, ela é mais comum você vendo na Stevens-Johnson e na NET, a correlação entre o HLA, a tipagem de HLA e a medicação. Então, lá no Oriente, lá na Ásia, eles fazem essa tipagem como um exame pré-identificado
indicado para saber se esse paciente pode ou não usar esse tipo de medicação, ou se ele teria uma probabilidade de fazer uma reação grave a essas medicações. É uma doença que começa com o estado gripal, mal-estar, dor de garganta, uma queixa nasal, mialgia, e ela, 1 a 3 dias, evolui com uma erupção cutânea e junto envolvimento de mucosa. Então, ela é rapidamente progressiva e essas máculas têm centros purpúricos que começam a fazer bolhas, né, vesículas e confluem bolhas e até se descola epidemia. Aí a gente tem um linfócito positivo, mas você pode ter em todas elas. Então, é um paciente que se porta como um grande queimado. Então, ele tem um descolamento epidérmico importante, e aí você tem perda de líquido e proteína, você tem sangramento, você tem distúrbio, né, da temperatura desse paciente. Por isso que esse paciente vai direto para o CTQ, o Centro de Tratamento de Queimado, que ali ele vai ter um suporte melhor para poder não morrer, se não morrer do Stevens Johnson, não morrer de complicações desse descolamento epidérmico grande. E a recuperação é uma recuperação lenta e ela pode vir com hiperpigmentação, estenose e a pior delas que é a complicação ocular. Então, assim como a mucosa oral, o olho, a conjuntiva, ela é muito comprometida. Então, sempre ficar de olho nesse paciente se tem essa complicação para tentar recuperar o mais rápido possível para que não haja essas sequelas com perda da visão, inclusive. Então, a gente tem mucosite, né? A gente tem grande descolamento, a gente tem lesões purpúricas grandes, né? Descolamento importante. Essa paciente foi súbita. Não há laboratório específico, então não há exame específico. Né? O histopatológico mostra a necrose de epiderme importante, com separação da camada subepidérmica, isso aqui também é um diferencial importante. Diagnóstico diferencial são com as lesões, né, com as doenças bolhosas e pediculares que acometem grande parte da pele, então eritema multiforme, pemphigoide bolhoso, a erupção pigmentar fixa bolhosa, que a gente vai falar a seguir, síndrome da pele escaldada, que é uma doença causada por estafilococcus. Então, a gente vê aqui o eritema polimorfo, aqui uma dermatite bolhosa proligerar, o pemphigoide bolhoso, vocês estão vendo bolhas grandes. O que diferencia, e a gente vê que as áreas do Stevens Johnson e da NET, elas são praticamente, você não vê área livre de pele e sangue. Praticamente você vê uma eritrodermia cheia de bolhas, cheia de lesão. Então, esse é um fator importante da gente diferenciar. Como todos eles têm também o Alden, que é o score para NET Stevens Johnson. Então também tem improvável, muito improvável, possível, provável, muito provável. E essa doença é tão grave que ela tem um score de mortalidade, ou seja, ela tem características, né, de que se você vai fazer uma predição desse paciente da probabilidade dele morrer. Então aquele paciente que já tem mais de 40 anos, aquele paciente que tem um envolvimento sistêmico importante, que tem um envolvimento epidérmico importante, então esse paciente já começa a ter distúrbio eletrolítico, então esse paciente tem um score de probabilidade de morte bem grande. Já é uma comorbidade muito grande, aí a morbidade fica maior. O tratamento, retirar a medicação suspeita, como todas elas, e o tratamento de suporte, principalmente em centro de queimado, isso é o que mais reduziu a mortalidade comparado com os tratamentos anteriores. E aí, para esses pacientes
nem todo mundo tem imunoglobulina à mão, nem todo mundo tem ciclosporina para fazer na hora, então acaba sendo o corticóide mesmo que ele usa. Como se não bastasse ser ruim uma só, você pode ter 3 num paciente só. Então, você pode ter a chamada overlap, em que você tem critérios clínicos para uma farmacodemia grave e critérios histológicos para outra farmacodemia. Isso não é tão raro assim, até porque, como a gente viu, o mecanismo é muito parecido, as evoluções têm uma ou outra característica que são particulares, mas de uma maneira geral elas têm muita coisa em comum. Então não é difícil a gente entender essa overlap. E por último, eu digo que ela é feinha, mas não é mais grave dela, que é a erupção pigmentar fixa bolhosa generalizada. Aqui eu vou mostrar o que eu vou falar lá na frente, que eu falei lá atrás também. No Steven Johnson, você vê uma extensa, um extenso eritema, você vê uma eritrodermia naquele paciente, e lá no meio daquela coisa vermelha toda você vê, né, aquelas bolhas, aquele descolamento epidérmico. Aqui você vê bolha, mas você vê pele sã ao redor dessas áreas. Você vê uma bolha grande, você vê um descolamento importante aqui, mas você vê área sã, tá, em permeio a essas lesões. Por exemplo, a erupção pigmentar bolhosa generalizada, o grande diagnóstico diferencial dele é Steven Johnson. Mas é um paciente que está em bom estado geral, por exemplo, essas bolhas você olha assim, nossa, coisa horrível, mas ele está bem, está aqui. Eu já me assustei com ele. Então, é um subgrupo do eritema pigmentar fixo, então o mecanismo é citotóxico mesmo, célula citotóxica. Os antibióticos e os anti-inflamatórios são os mais comuns, principalmente ibuprofeno, dipirona, são os mais comuns. Tem sido descrito outras medicações, e você, já tendo a lesão, ela pode ser reativada rapidamente, de meia hora a 24 horas após a exposição. Então, é também de evolução bem curtinha. Por isso que o teste de contato ele funciona bem, vamos dizer assim, desse tipo de farmacodemia. Que você rapidamente você consegue identificar aquela resposta. Então, aqui é uma paciente que a gente vê as lesões clássicas dele tem uma pigmentar fixo, né, que são lesões arredondadas, né, como se fossem placas, e aqui a gente vê bolhas, que dá para ver bem. Aqui a gente vê a lesão, uma bolha extensa aqui. Essa paciente aqui foi a paciente que chegou para com diarreia, passaram sulfo para ela. Então, como eu falei, o grande diagnóstico diferencial entre o eritema pigmentar bolhoso e o Steven Johnson é a Steven Johnson NET. Então, ela comete menos de 10% da superfície corpórea, porque tem mais de 3 sítios acometidos, então se a gente vê bem disseminado mesmo, mas não tem exantema entre as bolhas. Isso aqui é um grande diferencial. E a Steven Johnson NET tem bolhas grandes e tem o exantema generalizado. O bolhoso raramente tem envolvimento de mucosa, se tem, raramente, quase nunca é conjuntiva. Aqui sempre tem, porque tem sempre mais de uma mucosa envolvida. O início do quadro aqui é rápido, de dor no máximo 48 horas já aparece. Aqui pode demorar até 30 dias, de 4 a 28 dias. E a condição geral do paciente com eritema bolhoso é boa, o paciente está bem, e na Steven Johnson NET, que é um paciente que é bastante doente, né, tem um envolvimento sistêmico que é bastante sofrido, vamos dizer assim. Aqui eu coloquei esse quadrinho, que é uma comparação, né, quando no início das lesões eu
colinha para você ver. Tem paciente, febre é mais comum na DRESS e na PEGA, na Stevens Johnson, todas elas têm febre. O edema facial, pode estar presente em todas elas, sendo mais evidente na DRESS. Todas elas têm bolhas mais na NET. A histopatologia vai ser, diferencia uma da outra. Uma tem adenomegalia, os outros não têm. Outros pegam mais forma sistêmica, a outra não. Então, umas têm mais medicamento, as outras não. Então, é para a gente diferenciar. Mas dá para perceber que elas são muito interligadas. As características são muito comuns entre elas. É difícil de você diferenciar, exceto pelo início da reação e a medicação que está envolvida. Esse é o